Olá você, tudo bem? Ecologia é um dos assuntos que tem fortíssima incidência no Enem. Sendo assim, venho nesta aula de hoje conversar um pouco com você a respeito de conceitos ecológicos importantes e que você deve evitar esquecer. Eu sou o professor Billy Paul do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, conceitos ecológicos especialmente para você em nossa biorevisão. Vamos lá? Ok, vamos lá? Revisão de conceitos básicos de ecologia. Essa revisão é um pouco diferenciada porque as alternativas que nós vamos analisar são apenas alternativas de verdadeiro ou falso. É por isso que eu chamo isso de revisão de conceitos básicos. Antes de mais nada, dê um stop no vídeo, vá na descrição e faça o download do PDF com as questões que nós vamos analisar, ok? Beleza! Acredito que você já deve ter feito o download, deve estar com o material impresso ou mesmo na tela do seu laptop ou do seu smartphone para acompanhar a nossa revisão. Na descrição do vídeo você também encontra esta apresentação da nossa aula em PDF para você baixar com o respectivo gabarito. Beleza? Vamos lá? Muito bem. Vamos começar pelos conceitos ecológicos básicos, que sempre a gente deve saber a respeito de ecologia. E o primeiro item é: população é um conjunto de indivíduos de diferente espécie, os quais ocupam numa determinada área. Sabemos que população não se refere a um conjunto de indivíduos de diferente espécie, e sim a um conjunto de indivíduos de mesma espécie, o que torna a alternativa falsa. Próximo item: comunidade ou biocenose é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, os quais ocupam uma determinada área. Ok? Comunidade é a mesma coisa que biocenose, os termos são sinônimos, mas comunidade ou biocenose não é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, e sim um conjunto de indivíduos de diferente espécie. Ou você pode dizer também que comunidade é um conjunto de populações, o que invalida também a nossa questão, tornando a alternativa falsa. Próximo item: ambiente ou biótopo é tudo que cerca o ser vivo. Ok? Existe um conjunto de fatores que cercam os organismos vivos. Eles são denominados de fatores abióticos, como água, nutrientes, condições de temperatura, clima, pH, entre outros fatores. Todos esses fatores compõem o que nós denominamos de ambiente ou biótopo ou fatores abióticos. Então a alternativa está verdadeira. Próximo item: um ecossistema é definido por componentes abióticos, ar, água e minerais, fontes de energia, sol, e componentes bióticos, vegetais e animais. Absolutamente correto. Lembre-se que ecossistema pode ser definido de três maneiras diferentes. Você pode dizer que ecossistema é o conjunto formado por comunidade mais ambiente. Você pode dizer que é o conjunto formado por biocenose mais biótopo, ou você pode dizer que é o conjunto de fatores abióticos mais o conjunto de fatores bióticos. Entenda que fatores abióticos são de natureza inerte, são os fatores de natureza ambiental, e os fatores bióticos correspondem aos conjuntos de seres vivos. Quando você interage esses conjuntos de organismos vivos com o meio ambiente que está à sua volta, o que você tem? Você tem então o ecossistema. Próximo item: habitat é o conjunto dos hábitos ou atividades de uma determinada espécie. Não. Habitat é o endereço da espécie. É o local onde a espécie vive, onde ela encontrou um complexo de condições aos quais se adaptou muito bem. E aí você tem, consequentemente, o seu habitat natural. Ok? Quando você pensa em leões, você pensa nas savanas africanas. Então, as savanas africanas é o habitat natural onde você vai encontrar
os leões. Próximo item, nicho ecológico. É o papel que o organismo exerce dentro do ecossistema, ou como se diz vulgarmente, é a sua profissão. Absolutamente correto. Nicho ecológico é o que o organismo faz, como faz, por que faz, onde faz, ou seja, é a sua função ecológica, ok? Função ecológica é todo o conjunto de atividades exercido pelo organismo. Por exemplo, eu digo assim para você, o salmão é um peixe encontrado na zona nerítica do oceano. O que foi que eu falei sobre o salmão? Eu falei sobre o seu habitat, o local natural onde ele vive dentro da grande biosfera, nesse ecossistema chamado de talassociclo, que é o ecossistema de água salgada. Mas o salmão, ok, tem o hábito em determinadas épocas do ano de fazer uma migração chamada migração anádroma, onde ele sai do ambiente de água salgada e vai para o ambiente de água doce para a sua desova. O que eu descrevi agora foi uma atividade funcional do salmão dentro do ecossistema. Então, isto é o que nós chamamos de nicho ecológico. Beleza? Próximo item. Quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, ocorre uma competição pelo alimento em função da sua sobrevivência, sendo uma delas prejudicada. Ou seja, duas espécies não podem ocupar harmonicamente o mesmo nicho ecológico no ecossistema. Isso está absolutamente correto. Princípio conhecido como Lei de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva de Gauss. Gauss estava fazendo experiências com protozoários de espécies distintas, mas que tinham o mesmo hábito alimentar, ou seja, funcionalmente, em termos de alimentação, eles se nutriam do mesmo tipo de nutriente. Ao cultivá-los juntos em um meio de cultura, ele percebeu que uma das espécies era extremamente desfavorecida no processo. Ao analisar se isso também acontecia no ecossistema, que são sistemas ecológicos abertos, ele percebeu que o mesmo ocorria, chegando à conclusão de que espécies distintas não podem ocupar o mesmo habitat se desempenharem o mesmo nicho ecológico. Nunca esqueça disso. Isso chama-se Lei de Gauss. Nessa situação, haverá uma competição interespecífica acirrada entre os indivíduos envolvidos, levando à exclusão de uma das espécies. Foi o que aconteceu também quando trouxeram o coelho para a Austrália. Ok? Um fazendeiro comprou 24 casais de coelho, distribuiu pelo continente australiano com alguns amigos fazendeiros que ele tinha, e aí, alguns anos depois, a população de coelhos ultrapassava 25 milhões de indivíduos, tornando-se então uma praga afetando a atividade agropecuária da Austrália. Ok? O coelho, em menor tamanho e em maior número, competiu acirradamente com o gado pelas áreas de pasto e o gado então foi completamente desfavorecido no processo. A solução encontrada foi através de um controle biológico, através de um vírus, o vírus do mixoma, que mata os coelhos por mixomatose. Em 6 anos eles conseguiram reduzir a população de coelhos de mais de 25 milhões de indivíduos para cerca de 5 milhões de indivíduos, fazendo com que o ecossistema voltasse ao seu equilíbrio natural. Ok? Próximo item, nível trófico. Nível trófico é cada um dos componentes de uma relação alimentar que troca matéria e energia. Absolutamente correto. Então, nas cadeias alimentares, você tem o produtor, o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, e esses indivíduos estão se interrelacionando e trocando entre si matéria e energia. Cada um desses componentes que estão aí, formando essa relação alimentar, ok? É o nível trófico da relação alimentar. Beleza? Próximo item, o fluxo de energia no ecossistema é unidirecional e a quantidade de energia disponível em cada nível trófico é progressivamente menor, pois apenas uma fração da energia passa de um nível trófico para outro, absolutamente correto. A fonte de energia para o ecossistema é o Sol.
certo? E através do processo de fotossíntese, que é um processo autotrófico pelos vegetais produtores, essa energia então é incorporada e repassada para os níveis tróficos da relação alimentar. Sabe-se que o fluxo de matéria e energia, ok, pelas relações alimentares, ele é unidirecional, porque ele flui dos produtores e termina no nível da decomposição, mas ele é decrescente, ele decresce a cada nível trófico superior. Ok? Então, a matéria e a energia ao longo da cadeia alimentar, ela é sempre progressivamente menor, porque cada nível trófico consome parte da matéria introduzida ou incorporada, tá, em sobrevivência própria. Você faz consumo de parte dessa matéria e energia. E o que é armazenado nos seus tecidos, ou tratando-se de um vegetal, nos seus tecidos também, ou nos seus frutos, tá? Apenas cerca de 10% dessa matéria total aí, produzida ou incorporada, é o que passa para o nível trófico seguinte, tornando então absolutamente correto o nosso item em se tratando de fluxo de energia. Sendo assim, quanto mais próximo você está do produtor, maior é a disponibilidade de matéria e energia para você. Quanto mais distante do produtor, menor será a disponibilidade de matéria e energia para você. Onde eu obtenho mais energia? Quando eu como carne de porco ou pão com geleia e mel? Pão com geleia e mel, eu estou me comportando como consumidor primário. Ao comer carne de porco, estou como consumidor secundário. Entendido? Próximo item. As cadeias alimentares mais longas são mais eficientes porque possuem maior quantidade de energia disponível por nível trófico, alternativa falsa. Tá? As cadeias alimentares mais longas, elas vão apresentar quantidades de energia disponível menor. Tá certo? Por quê? Porque o fluxo de matéria e energia, como falamos, ele é progressivamente menor. Ipso facto é o artefato típico de determinada espécie, como por exemplo colmeia, cumpizeiro, ninho de aves, etc. Está correto. O ipso facto é o artefato que determinadas espécies possuem, apresentam, e favorece o desempenho do seu nicho ecológico, o seu desempenho da função ecológica. Imagine o que seria das abelhas sem a sua colmeia. O que seria então as aves sem os seus ninhos? O que seria então o cupinzeiro sem aquele artefato lá onde eles fazem a sua atividade ecológica? Então, muitas espécies na natureza se utilizam de um artefato natural que facilita o processo de desempenho do nicho ecológico da espécie. Alguns exemplos aí, como a colmeia, o cupinzeiro, o ninho de aves. Homeostase é a capacidade de adaptação do ser vivo, de manter o seu organismo equilibrado em relação às variações ambientais. Absolutamente o quê? Correto. Os organismos vivos trabalham em condições de temperatura e pressão constantes e desenvolvem uma série de processos fisiológicos para manter tudo isso em equilíbrio. A manutenção da vida é um processo caro, envolve um conjunto significativo de milhões de reações químicas, simplesmente para que eu esteja aqui fazendo a aula para você. Então veja, viver custa caro. Próximo item, biosfera corresponde à porção do planeta habitada pelos seres vivos, está absolutamente correto. Ok? Todo o espaço do planeta biologicamente habitado corresponde então à biosfera, corresponde a cerca de 9.000 metros acima do nível do mar, 9.000 metros abaixo do nível do mar. Próximo item, bioma é a menor porção em que se pode dividir o ecossistema com características próprias. Absolutamente correto também. Ok? Uma poça de lama no meio da rua é um bioma, o aquário de sua casa é um bioma, assim como a floresta amazônica, que é uma floresta tropical, também é um bioma. Bioma não se refere à extensão ou tamanho de um ecossistema, mas sim às condições bióticas e abióticas específicas desse ecossistema. Ok? Então é a menor divisão realmente que você pode fazer de um ecossistema.
Próximo item, ecótono é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Sim, uma praia é uma zona de transição entre dois ecossistemas, onde você encontra organismos naturais do habitat terrestre, organismos naturais do habitat marinho. Onde termina um campo, inicia uma floresta. Onde termina uma floresta, inicia um campo. Essa área de tensão entre os dois ecossistemas que estão avizinhados é o que nós chamamos de ecótono. E encontramos nessa faixa de ecótono aí tanto organismos comuns ao ecossistema do campo, como organismos comuns ao ecossistema da floresta. Ok? Próxima tela, continuando nossa revisão de conceitos ecológicos. Ao dizer onde uma espécie é encontrada e o que faz no local onde vive, estamos nos referindo ao nicho ecológico e à biocenose, respectivamente. Ora, o item está falso. Ao dizer onde uma espécie é encontrada, você está se referindo ao seu habitat. Não é isso? Habitat é o endereço da espécie. É o local onde a espécie vive. Não é isso mesmo? Aí, estamos nos referindo ao nicho ecológico e à biocenose, respectivamente. Não. Nicho ecológico é função e biocenose é o mesmo que comunidade. Então, está falsa a nossa alternativa. Próximo item. Comunidade é um conjunto de organismos que têm o mesmo habitat e constituem uma população. Está falsa a alternativa. Comunidades não constituem uma população. Ok? São conjuntos de organismos que estão no mesmo habitat, está correto, mas são conjuntos de organismos de espécies diferentes. E população corresponde a organismos de mesma espécie. Onívoro é a denominação dada aos organismos que ocupam mais de um nível trófico na cadeia alimentar. Não, onívoro é o indivíduo que consegue ser ao mesmo tempo um animal herbívoro, comportando-se como consumidor primário numa relação alimentar, e também se alimenta de carne. Nós, por exemplo, somos onívoros. Da nossa dieta, essa dieta tanto é composta de vegetais, como também é composta de animais. Ciclo biogeoquímico é a série linear de reações que ocorrem originalmente nos organismos para transferir a energia captada pelos organismos autótrofos. Alternativa incorreta. Os ciclos biogeoquímicos, eles analisam a transferência de matéria pelo nível abiótico do ecossistema e também pelo nível biótico do ecossistema. Ou seja, envolvendo o ambiente, envolvendo o biótopo e envolvendo também as comunidades ou a biocenose. Próximo item, a produtividade primária líquida é a diferença entre a produtividade primária bruta e a biomassa ou energia consumida na respiração. Tá? Produtividade é tudo que se produz ou tudo que se incorpora num dado momento por unidade de tempo e área. Ok? Por exemplo, tudo que as plantas produzem em sua fotossíntese em um dia de trabalho é a sua produtividade bruta, primária bruta. Ela guarda tudo, ela armazena tudo em seus tecidos ou em forma de frutos? Claro que não. Ela consome grande parte disso, transformando em energia para a sua própria sobrevivência e guarda a parte que sobrou. Essa sobra de caixa é exatamente a produtividade líquida. Então, produtividade primária líquida, diferença entre a produtividade primária bruta e a biomassa ou energia consumida na respiração, absolutamente correto. Então você respira, transforma a matéria em energia e o que sobra é acumulado nos seus tecidos. E é essa sobra armazenada que está disponível para o nível trófico seguinte, que corresponde a 10% do total produzido ou do total incorporado. Ok? Professor, pode ser mais claro? Pode sim, pode sim. Vamos supor que você está na fazenda do seu tio, que ele é plantador de laranjas. E você vê um pé de laranja bem bonito, você está no alpendre da casa, sentado numa cadeira de balanço, gosto muito de cadeira de balanço, observando um pé de laranja. E você contou 50 laranjas no pé de laranja. Aquelas 50 laranjas lá, é a produtividade bruta ou líquida daquele pé de laranja? Produtividade líquida.
é o que o vegetal armazenou na forma de frutos, ok? Beleza? Não é o total produzido em sua fotossíntese, tá certo? Grande parte disso ele consumiu para a sua sobrevivência, ele respirou. Quando a gente fala em consumo, fala em respiração. Tá? Então, o que está armazenado ali na forma de frutos é a produtividade primária líquida da planta. Você colheu algumas laranjas e fez um suco de laranja, uma jarra de suco de laranja para você. E num dado momento você incorporou esse material aí do suco de laranja. É a sua produtividade bruta, aquilo que você está incorporando num dado momento. Você vai consumir tudo isso? Não. Parte dessa matéria incorporada você vai metabolizar, ou melhor, catabolizar, produzindo energia. E a outra parte você vai anabolizar e armazenar em seus tecidos. Isso sim é a sua produtividade líquida. Entendido? Próximo item, o gafanhoto em sua atividade retira alimento das plantas que ataca, sendo portanto considerado um predador. Certo ou não? E aí vem uma coisa interessante, gafanhotos não são predadores, gafanhotos são parasitas. Como é, professor? Sim, porque ele se nutre da biomassa do organismo. O organismo continua lá. Entendido? Ele pega biomassa, que está principalmente nas folhas das plantas, né, ataca, degrada essas folhas, pega essa matéria e incorpora. E a planta continua lá. E quem nutre-se da biomassa de alguém tem comportamento parasita e não comportamento predador. Ok? Em nossa alimentação, quando nos alimentamos de feijão, estamos nos comportando como parasitas. Olha só que coisa interessante. Nesse caso, somos predadores. Dentro do grão de feijão, você tem o embrião de uma planta. É uma plântula. Caso a semente seja plantada, ela irá germinar, originando então um pé de feijão. Então, se eu mato um outro organismo vivo para se alimentar dele, organismo vivo de diferente espécie, eu não estou praticando parasitismo, eu estou praticando predatismo. Entendido? Próximo item, na produtividade primária, a quantidade de energia transferida aos herbívoros sempre será maior que a energia produzida pelos seres autotróficos. Não. Ok? Falso. Ok? Quem está no nível da produção é quem contém a maior disponibilidade de matéria e energia. Ao passar para o herbívoro, que se comporta como consumidor primário na relação, ao fazer isso, o que é que acontece aí? Então, essa matéria transferida será progressivamente menor em relação ao que está incorporado nos tecidos da planta, nos tecidos vegetais. Próximo item, ciclos biogeoquímicos são processos físicos, químicos e biológicos envolvidos na circulação dos elementos químicos no planeta e nos organismos vivos. Ok? Essa alternativa, por sinal, está até repetida, nós já discutimos sobre ela, mas está verdadeira aí a afirmativa, é exatamente isso que acontece. Ah, não, na outra alternativa foi outro foco, né? Mas é isso aí, são processos físicos, químicos e biológicos envolvidos na circulação dos elementos químicos no planeta e nos organismos vivos, beleza? Cadeia alimentar é uma sucessão entre seres vivos que se alimentam e servem de alimento. Ok? É isso aí, isto. Uma cadeia alimentar é uma sucessão entre seres vivos que se alimentam e servem de alimento. Absolutamente correto. Teia alimentar consiste em uma inter-relação de cadeias alimentares, também está correto. Que é o modo mais comum de você encontrar as relações alimentares na natureza, na forma de teia alimentar. Não é verdade? De acordo com a moderna ecologia, o termo ecobiose envolve as interações entre os seres vivos. Olha lá, ecobiose. A ecobiose é a interação entre seres vivos e o meio ambiente. A alternativa fica, então, consequentemente falsa nesse sentido. Ok? De acordo com a moderna definição de ecologia, o termo alelobiose envolve as interações dos seres vivos com o meio ambiente. Alelobiose, tá certo? É a interação dos seres vivos entre si, o que nós chamamos de relações ecológicas. Entendido? Alelo, a gente ouve muito falar em alelo
no estudo da genética, porque o termo alelo significa ir juntos. E, na verdade, as relações ecológicas são uma simbiose, onde os organismos vivos eles vão juntos. Ok? Beleza? Então está falsa a alternativa. Na verdade, é só você trocar os termos aí nesses dois itens, né? De acordo com a moderna ecologia, o termo ecobiose envolve as interações entre seres vivos. Aí é alelobiose, tá? De acordo com a moderna definição de ecologia, o termo alelobiose envolve interações de seres vivos com o meio ambiente. Aí, isso aí refere-se à ecobiose, ok? Uma área de preservação ambiental concilia a necessidade de preservação do ambiente, mesmo com acesso humano, ok? Preservação ambiental. Falso. Se a área de preservação ambiental não tem acesso humano, ok? Você não concilia. É preservação ambiental. É uma área intocável. Você não pode explorar, você não pode entrar lá. Assim como uma área de conservação ambiental não concilia a necessidade de conservação do ambiente com o acesso humano, aí também está falso, porque concilia. Quando você encontra e você vê falar área de conservação ambiental, então concilia-se, ok? O indivíduo humano ele tem acesso de uma forma conciliada, de uma forma sustentável, né, com um certo padrão de comportamentos, de modo a não provocar agressões profundas a esse ecossistema, a esse ambiente. Ok? Então essa foi a nossa revisão de conceitos ecológicos. Teremos também uma outra revisão envolvendo especificamente as relações ecológicas. Espero você lá. Se inscreva em nosso canal e acompanhe as nossas revisões de conceitos básicos. Aprendeu? Inscreva-se. Até a próxima aula.